dará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe sereis de escravos. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos escolheste, mas o Senhor não os ouvirá. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute as nossas batalhas. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. O Senhor disse a Samuel: atende-o e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Bom, esse contexto aqui se dá logo depois, a gente sabe a história sobre Eli, um sacerdócio que já estava velho, sem visão, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que não honravam as ofertas que chegavam ao Senhor, e era uma bagunça, e o povo de Israel lutou contra os filisteus, e por conta disso o povo de Israel perde a luta, perde a batalha. E aí a arca é levada, enfim, depois você pode ler. E aí aqui diz que Samuel já estava velho e constituiu os filhos dele como juízes, mas diz, porém, que os filhos deles não andavam no mesmo caminho que Samuel. Aceitavam suborno, enfim. E aí os anciãos de Israel, eles têm uma ideia. Ok, então olha só, já que você já está velho, eles já estavam ali descredibilizando Samuel, porque Samuel ainda estava nativo, apesar da idade, né, que ele tinha física, ele estava nativo, ele era um homem que ainda ouvia o Senhor, e eles descredibilizam Samuel e falam: e seus filhos não andam nos seus caminhos. Vamos fazer o seguinte: todas as nações têm rei. Então, por que você então não constitui um rei para a gente? Só que o rei fala de alguém que tem governo sobre você. Aqui fala que eles pedem um rei para julgar, mas em outras traduções está para governar. E esse trecho das Escrituras é muito emblemático, porque a quem eu levanto um altar na minha vida e eu dou esse direito de governar sobre mim, ele vai ter direitos sobre mim. Tanto que Deus fala: olha só, então tá bom, eles querem um rei? Olha só, fala para eles não estão rejeitando a você. Claro, eles também estavam rejeitando a Samuel, mas o Senhor toma para ele falando: mas eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando o meu governo, eles estão rejeitando o meu senhorio. Mas você fala para eles: ok, vou dar um rei, como vocês querem. Mas saibam que esse rei vai ter direitos sobre vocês. E aí, todo esse trecho que eu li sobre os filhos, e é interessante que as nossas atitudes, como atingem os nossos filhos e as nossas gerações seguintes. Diz que os filhos seriam tomados como escravos e iam trabalhar para eles, e é exatamente, e eu às vezes eu falo: gente, como os pais não têm noção das escolhas que eles fazem afetam diretamente os filhos. E aí Samuel comunica o povo: ó, tudo bem, mas vai ter um rei que vai ter direito sobre vocês. E o povo: não, nós queremos, assim como todas as nações. O povo de Israel, e o Senhor falou: olha só, o Senhor já estava calejado daquele povo, que desde quando tirou do Egito adorava outros deuses, eles sempre viviam assim, levantando deuses para si. Como diz Timóteo, né, a gente não está muito distante disso, que lá em Timóteo fala as características dos homens dos últimos tempos. Amantes de si mesmo, que levantarão mestres para si segundo as suas próprias vontades. E o povo de Israel levantava deuses segundo as suas vontades. E Deus falou: olha só, mais uma vez eles estão me rejeitando. Mais uma vez eles estão tirando o meu governo da vida deles. E eles querem sair de um governo espiritual, de um governo eterno para um governo humano. E essa palavra fala muito sobre autoridades que a gente dá e legalidades que nós damos na nossa vida, para quem talvez não teria isso por direito, mas nós mesmos a ofertamos. E cada vez que eu e você levantamos um altar e colocamos outros deuses, que não o único e verdadeiro e suficiente Deus, nós estamos rejeitando o governo e a soberania do Senhor. O Senhor fala: eles estão rejeitando o meu governo. Ele sai de um governo espiritual, ele sai de um governo do Senhor para se submeter a um governo de homens. Onde
O governo natural de homens é homem governando sobre homem. Mas no governo eterno, o governo de Deus é homem governando em favor de homens. Então há toda uma diferença. Fala, olha só, tudo que Deus não queria que o povo voltasse a ser escravo, porque Ele sabe que a quem nós damos autoridade à nossa vida, a quem nós damos esse lugar de governo da nossa vida, nós nos tornamos escravos. E esse rei que a gente pode levantar na nossa vida, esse altar e esse lugar de destaque, a gente pode dar um cônjuge, a gente pode dar um namorado, um relacionamento, um emprego, um cargo. Enfim, a gente pode, várias coisas na nossa vida podem simbolizar esse reinado, essa autoridade que a gente delega para outras pessoas na nossa vida. Mas assim como Samuel alertou o povo, falou, olha só, ok, mas saibam que ele vai ter direito sobre vocês. Então, cada vez que eu e você levantamos altares na nossa vida e a gente tira o Senhor do governo, do trono e estabelece um outro governo sobre nós, nós precisamos entender que nós estaremos sujeitos a Ele. E nós nos tornaremos escravos. Então, tudo que... E o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Era o povo único, exclusivo do Senhor. Mas eles rejeitaram isso. Eles invejaram os ímpios, os pagãos. E falaram, olha só, todo mundo tem um rei. Todo mundo tem um rei. Então, nós queremos o rei. Mas eles estavam removendo algo de mais precioso que eles podiam ter. Eles estavam tirando o governo de Deus, a soberania da vida deles, eles estavam rejeitando em troca de um governo humano. Porque talvez eles estavam preocupados, ou aconteceu aquilo com Ofni e Finéias, com Eli, isso não vai se repetir de novo, então a gente já estabelece um governo, um rei sobre nós. E eles estavam com medo de algo que aconteceu no passado e estava determinando o presente deles. E mais uma vez, eles tiram o Senhor do centro. Eles abrem mão, quando ele fala, não, olha só, todos os outros povos, todos os outros têm um rei. Eles abrem mão dessa exclusividade com o Senhor. E eles entregam, e eles dão legalidade para que um rei, um homem falho, totalmente limitado, governe sobre a vida deles. Eles saem debaixo da soberania de Deus para se submeter a homens, a um governo mundano. E eles falam aqui, olha o que Samuel diz, e Samuel é claro quando diz no versículo 12, e vos lhe servireis de escravos. E tudo que o Senhor não queria é que mais uma vez o povo voltasse à escravidão. O Senhor já havia tirado o povo do Egito, já havia libertado eles do cativeiro. E mais uma vez eles querem retornar para um cativeiro. Você entende? Então, esses cativeiros são coisas que eu e você, são autoridades, legalidades que nós damos. E nós vamos levantando altares. E a gente vai removendo o Senhor. Nós vamos removendo a soberania dEle, o controle dEle, o governo dEle sobre a nossa vida. E diz assim, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, para que o nosso rei nos julgue, tem algumas versões que está governe, nos lidere e lute as nossas batalhas. Olha a ingratidão desse povo, mais uma vez. O Senhor o tempo inteiro direcionou eles, o Senhor o tempo inteiro cuidava deles, e eles falam, não, a gente quer um rei. É como se ele estivesse dizendo, olha só, Deus, o seu governo, o teu poder não é suficiente. É como se dissesse, não, existe um governo melhor. Existe alguém mais poderoso que o Senhor. Então, toda vez que eu e você colocamos esse lugar na nossa vida que só pertence ao Senhor, esse lugar de governo e de soberania na minha e na sua vida, só tem um dono, só existe um que pode ocupar o trono da nossa vida, do nosso coração, governar quem nós somos, governar as nossas ações, é o Senhor. Então, cada vez que eu tiro Deus desse lugar e coloco ídolos, coloco outros deuses, eu estou falando, Deus, o Senhor não é suficiente. Deus, existe alguém melhor, que possa fazer o trabalho melhor que o Senhor.
É isso que o mundo espiritual diz. É isso que a gente reporta ao mundo espiritual. E Deus fala para você, olha só, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a mim. E quantas vezes a gente não rejeita o Senhor? Quantas vezes a nossa confiança, é como se eles não confiassem que Deus seria suficiente para liderar eles, para dar direção, para conduzir eles na batalha. Eles esqueceram que, acho que é no capítulo 7, eles perdem a batalha para os filisteus. Samuel falou, olha só, volta o coração de vocês para Deus. Vocês querem ter vitória na batalha de vocês? Volta o coração de vocês para Deus. Fiquem na torre de vigia. Orem, intercedam. Atraiam seu coração de novo para o Senhor, porque tudo que o povo de Israel fazia o tempo inteiro era desviar o seu coração do único e suficiente, que era o Senhor. E sempre levantando ídolos, sempre falando para o Senhor não é suficiente. Quando nos apoiamos na nossa própria força, quando nos apoiamos na força de homens, estamos dizendo, o Senhor não é suficiente. Você entende? E você entende que dimensão espiritual isso alcança e como isso interfere na nossa vida, interfere na vida dos nossos filhos, da geração. E o Senhor não queria que ele se tornasse, não é vaidade de Deus, é porque Deus sabia, é uma lei humana, e falava, olha só, vocês vão ter direito, eles vão ter direito sobre vocês. E fala de legislador, o que legislador diz? Um legislador, ele dita normas de conduta. Então, os reis que eu e você levantamos na nossa vida, ele vai nos ditar as normas de conduta, como vamos nos portar, como vamos nos caminhar, e vamos nos afastando daquilo. Lá em Deuteronômio, acho que 17, Deuteronômio 17, 14, o Senhor já prevendo que o povo ia pedir um rei, o Senhor fala, olha só, eu vou dar um rei para vocês. Deixa eu abrir aqui. 17, 14, 15, diz assim, Deuteronômio, não precisa abrir. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, e a conquistares e habitares nela, disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor. Certamente designarás um rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei, e aí ele vai dizendo como seria, porque Deus já sabia, Deus é soberano. Deus é onisciente e ele já sabia que o povo ia pedir um rei. E em Deuteronômio Deus fala, tudo bem, vocês vão chegar na terra, vocês vão me pedir um rei. Porque Deus já conhecia o povo. A forma do povo caminhar não mudava, era um povo de dura cerviz. De tempos em tempos, por mais que visse os milagres, por mais que visse tudo aquilo que Deus fez, toda a bondade, todo o cuidado, todo o poder, era um povo que continuava constituindo deuses para si. Continuava levantando altares de adoração, senão ao único Deus verdadeiro. E Deus já conhecia o povo. E isso é triste. Eu espero que o Senhor não olhe para mim e para você. E, não, eu sei que lá na frente vocês vão pedir. Eu espero que Ele olhe para mim e você e veja no nosso coração a gratidão e a rendição e saber que a gente consiga passar através da nossa vida o quanto Ele é o suficiente para nós. E o povo a todo momento fala, não, você não é suficiente. Você não é suficiente. E aí eu fico pensando, me colocando no lugar de Deus. Você, esposa, você pensa se seu marido falasse assim, não, mas a fulana faz uma comida melhor, ela arruma a casa melhor. A gente se sentiria extremamente ofendida, né? Eu fico imaginando Deus. Porque a gente está sempre substituindo e levantando deuses na nossa vida. A gente está sempre confiando na força do nosso braço. A gente está sempre entregando a autoridade da nossa vida a quem não é de direito. E acabamos nos sujeitando à escravidão. E vivemos escravos de tantas coisas que não precisaríamos ser escravos, porque Ele já nos libertou.
Sabe, o Demerson falou sobre identidade, sobre filiação, exatamente isso. Nós temos uma filiação, nós temos um pai e nós não precisamos mais retornar a um lugar de escravidão, de servir falsos deuses, de colocar esperança, sabe, naquilo que não vai rolar, naquilo que Deus não está. Mas o povo queria um rei. E Deus falava, olha só, é como se Deus falasse assim, eu não sou suficiente para vocês. Vocês já esqueceram de tudo que eu fiz? Vocês já esqueceram do meu poder manifesto, das pragas que eu liberei, sobre tudo aquilo que eu fiz com Faraó, com os egípcios? Vocês já esqueceram. E é lamentável, mas como a gente tem uma facilidade de esquecer as coisas que o Senhor faz por nós. A gente não esquece de pedir e de olhar para aquilo que ainda não veio, para aquilo que está faltando, mas como a gente tem uma facilidade de esquecer da bondade e do favor do Senhor. Porque os nossos olhos, assim como o povo de Israel, estava sempre naquilo que não tinha, sempre naquilo que ainda não havia acontecido, sempre ansioso, porque aqui os anciãos eles foram tomados por uma ansiedade, porque eles viram o que aconteceu lá com Eli, com Hófni e Finéias, e falaram, então olha só, já antes que a história se repita, vamos já constituir um rei aqui. E a história do povo de Israel vai se repetindo. E apesar de tudo, a gente vê a graça de Deus. A graça de Deus com o povo judeu me constrange e fala, cara, que dirá nós hoje que estamos em Cristo Jesus? Sabe, o favor de Deus, as promessas que Deus fez com o povo de Israel, ele permaneceu fiel mesmo na infidelidade do povo. Agora você imagina o que o Senhor não é capaz de fazer para um povo fiel, que entende que Ele é suficiente, que Ele é o único, que é Ele que tem o direito de reinar sobre nós. E aí a gente troca o reinado do Senhor, o senhorio de Cristo, o reinado que o jugo dele não é pesado. A gente troca isso por falsos deuses e a gente vai entrando em lugares de escravidão, de lugares de aprisionamento. E tudo que Samuel está falando, acorda, vocês vão retornar para ser escravos. E o Senhor não queria isso, era o povo escolhido dele. O Senhor queria ser o único Deus de Israel. O Senhor tomou Israel como povo exclusivo dele. Mas o povo rejeitava isso. O povo rejeitava. Porque apesar de tudo que o Senhor fez, os olhos deles espirituais não se abriram. É como se eles estivessem com vendas espirituais. Uma inconstância, uma necessidade que eles tinham de estar sempre buscando algo mais. Eles tinham tudo. Eles tinham o governo do Senhor. E eu e você, ou eu sou a única pecadora aqui, por vezes estabelecemos outros governantes sobre nós. Por vezes nós damos a autoridade da nossa vida para pessoas, para situações, e ficamos aprisionados ali. E comprometemos as nossas gerações. Sabe, o meu desejo é que essa igreja, ela viva e ela entenda que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que Ele é o único e Ele é o suficiente. Sabe, o meu desejo é que nessa noite você entenda que você já tem tudo o que você precisa. Cristo é tudo em mim e em você. O reinado dele não tem fim. Ele é justo, ele é manso, ele é humilde. E a gente troca tudo isso e nos sujeitamos a tantas coisas. Rei é aquele que detém poder. Hoje, quem ou o que detém o poder da sua vida? Porque um rei fala disso, de alguém que tem poder para legislar, para julgar, para governar. Que padrões você tem
Que normas você tem seguido? O que tem ditado o curso da sua vida? De que forma você tem caminhado? Segundo as Escrituras, segundo um reino eterno, segundo o Senhor, segundo a lei do Senhor, ou segundo a deuses que você levantou e você tem se tornado escravo deles? Sabe, Cristo ele já pagou um alto preço na cruz para que eu e você fôssemos livres. A cruz nos garante essa liberdade. A cruz nos dá livre acesso a Cristo e aos benefícios do sacrifício dele por mim e por você. A Bíblia, ela é boa para toda instrução, para nos instruir tudo. Então, se o Senhor permitiu que coisas estivessem escritas aqui, é para nossa instrução, é porque Ele sabe que a gente pode incorrer no mesmo erro. Sabe, mas o meu desejo é que a gente viva o reinado de Cristo. O meu desejo é que Ele governe sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas ações, sobre os nossos negócios, sobre tudo aquilo que a gente fizer. Ele precisa governar. Sabe, o Evangelho, queridos, ele é poder de Deus. A palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus. Ele é poder de Deus para transformar a minha e a sua vida. Ele é poder de Deus para nos direcionar. Ele é poder de Deus para nos conduzir, para nos livrar das batalhas. Talvez a palavra certa não é nos livrar das batalhas, mas nos dar vitória nas batalhas. Sabe, toda vez que o povo de Israel estava com Deus, eles prevaleciam. Mas todas as vezes que eles levantavam o altar, que eles adoravam falsos deuses, eles eram derrotados. Foi dito aqui nessa noite que o Senhor, Ele prova o coração e Ele não vai dividir o que é dele com ninguém. E aqui diz que o povo ainda teria que dar o dízimo, aquilo que era do Senhor, aquilo que era para ser entregue à casa do Senhor, eles iam ter que dar para esse rei. Eles iam ter que compartilhar aquilo que era somente do Senhor. E o povo, mais uma vez, retorna para a escravidão. E a gente vê que Deus vai levantar depois Saul. E Saul, a palavra de Deus diz que Saul, ele era pastor de jumentos. De jumentas. Davi era pastor de ovelhas. Depois você lê lá no 9. Saul era pastor de jumentas. Jumentas são animais teimosos, enquanto ovelhas são animais obedientes. Então, quando Deus levanta Saul, já era uma alusão a como o povo estava se comportando. Porque toda vez que Deus levantava um profeta, uma situação, denunciava o comportamento do povo de Israel. E aqui, quando Deus levanta Saul, que era um pastor de jumentas, ele está denunciando o quanto o povo era, desobediente. O quanto o povo era desobediente, ele levanta um pastor de jumentos. Lá na frente, depois, a gente sabe que ele é destituído e Deus levanta Davi. Mas fato é, o Senhor, Ele quer governar sobre mim e sobre você. Ele quer governar sobre tudo que a gente faça. Sabe, não existem áreas da nossa vida que o Senhor não pode ter o governo. Não existe áreas não existe vida dúbia com o Senhor. Ou Ele governa por inteiro, ou Ele não governa. Se tem alguma área da sua vida que você sonda, que o Espírito Santo te mostra nessa noite, em que o Senhor ele não tem o governo, que tem outros deuses, outros reis governando sobre essas áreas, por favor, que nessa noite você não saia daqui sem fazer uma oração, entregando e devolvendo esse altar, esse lugar que só pertence ao Senhor. Não se engane. As coisas, as situações, o diabo, ele vai sempre dizer que subterfúgios são melhor do que o Senhor.
Vai ter sempre um jeitinho humano para a gente dar. Mas não negocie o governo do Senhor sobre a sua vida. Não negligencie quem Ele é. Não menospreze o poder de Deus. Não menospreze quem Ele é. Não menospreze aquilo que Ele fez. Porque toda vez que damos lugar que pertence ao Senhor para outras coisas, estamos dizendo, alguém faz melhor. E estamos diminuindo o poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer. A nossa confiança, ela precisa estar única e exclusivamente no Senhor. Não existe outro a quem nós devemos, que é digno da nossa confiança. Só um é digno da nossa confiança, só um é digno da nossa adoração, só um é digno de governar, de administrar, de cuidar da nossa vida, e só um é poderoso para fazer isso como ninguém. Só existe um. Então a minha oração é que nesse tempo se levante uma igreja onde o governo total e exclusivo do Senhor. Uma igreja totalmente rendida, uma igreja totalmente que se prostra diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é. Que não vive cocheando entre dois pensamentos, entre os meus jeitinhos humanos e Deus. E não, a nossa esperança está nas coisas do alto. Enquanto os nossos olhos ainda estiverem divididos, a gente não vai alcançar algumas coisas no Senhor. Ele quer a minha e a sua total atenção, a minha e a sua total devoção. E Ele não vai negociar isso. Ele não vai negociar, nós somos povo dEle. Nós somos exclusivamente dEle, a sua vida é dEle. Então dê a Ele o lugar de que é direito. Sabe, não dê espaço para as coisas mundanas, para as coisas terrenas, mas busque as coisas do alto. Almejem as coisas do alto. Almejem as coisas eternas. A matemática é simples. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram muito legal. É minha lista, tipo assim, para 2024. Aí a primeira estava assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e aí os números de baixo, e as demais coisas serão acrescentadas. É simples, a matemática é simples. A matemática é simples. Mas para isso, para a gente buscar as coisas do alto, de uma maneira plena, de uma maneira onde a gente viva de uma forma sobrenatural, nós vamos precisar bater os altares, os governos e os deuses que nós levantamos na nossa vida. Nós vamos precisar tirar toda a bengala, tudo aquilo que nós temos nos apoiado, tudo aquilo que nós temos nos confiado que não seja o Senhor. Sabe, não é o seu trabalho, não é a sua capacidade, entenda isso. A Escritura é clara, tudo é por Ele, para Ele, tudo vem dEle. Não se apoie na sua própria força, na sua própria justiça. Ele deseja ter o governo. E eu, de boa, eu vou mudar, não é nem deseja. Ele tem o direito de ter o governo na minha e na sua vida, porque foi pago um alto preço por mim e por você. Então não se trata apenas de Deus querer, de um desejo de Deus, é dele por direito, nós somos dele por direito. Uma vez que a gente reconhece o Senhor como único e suficiente Salvador, que a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele por direito. Ele tem direito. Só que o reino dele não nos escraviza. Nós somos livres. Nós somos livres. O reino dele não nos escraviza. O reino dele não nos traz peso. Lutas, sim. Problemas, sim. Mas nós não estamos só. Nós temos alguém que é superior e mais poderoso do que qualquer coisa que você possa se apoiar.
E às vezes eu me pergunto por que coisas falando assim parece tão simples, né? Pô, é lógico, é simples. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de aplicar essas coisas? O pastor Luiz falou aqui que o diabo ele conhece a Bíblia mais do que a gente. Ok, é verdade. E falou do que a diferença é quando a diferença está no que a gente aplica. É exatamente isso. E nós precisamos aprender a praticar as Escrituras. Nós precisamos aprender a viver as Escrituras. Nós temos que deixar de achar que o culto é um clubinho social, onde eu venho aqui por medo de ir para o inferno. Bato o meu cartão e tá ok, na segunda eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Não, evangelho, reino de Deus não é isso. Sabe, ele não nos escraviza, porque servir a esse rei é em amor. A gente tem prazer porque a gente reconhece o quão maravilhoso ele é para mim e para você. Amém? Você pode reconhecer o quanto ele é maravilhoso para você? O quanto servir e se sujeitar a esse Deus não traz peso, mas traz alegria, prazer. Porque nós o amamos, nós recebemos o amor dele, nós queremos de alguma forma cooperar e devolver isso a ele. Existe um só Senhor. Não pode, a Bíblia é clara, você não pode servir a dois senhores. E talvez eu e você, nós mesmos queremos ser senhores da nossa vida quando escolhemos as coisas sem consultar o Senhor. Quando constituímos para nós bengalas. Quando constituímos para nós bases de apoio que não estão condizentes com as Escrituras. Sabe, evangelho é muito mais, irmãos. É muito mais do que um culto à noite. É muito mais do que um culto na semana. É todo um estilo de vida em devoção. Um estilo de vida piedoso. Dizemos que ele é Senhor, mas a sobra do nosso tempo, se der eu vou à igreja, se der eu ajudo na ação social, se der tempo, se dizemos que ele é Senhor. Muito engano. Muito engano. Tem sido pregado e anunciado um evangelho de facilidade. Estão prostituindo a graça. Tudo em nome da graça. Porque ele me ama, eu recebi a graça, ok. Não. A graça existe. Mas a graça não é para que a gente se apoie nela para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Para que a gente não viva uma vida de devoção, de rendição. Muito pelo contrário, a graça ela precisa nos constranger de uma tal forma, onde o nosso estilo de vida a todo momento busque corresponder a isso que nos foi concedido. Então o evangelho não é um evangelho de facilidades. Venha domingo à noite, traga seu dízimo, sua oferta e você amanhã pode fazer o que você quiser. Não. Eu e você não compramos Deus. Deus, ele não tem preço, ele não está à venda. A gente não barganha com o Senhor. Ou ele governa sobre mim e sobre você, ou ele reina sobre mim e sobre você. Ou então é balela, a gente está aqui todo domingo. Ou ele é Senhor das nossas ações na segunda-feira. Quando eu rejeito um suborno, como o Demerson falou aqui. Não tinha ninguém da igreja lá, ele podia. Quando eu não aceito um suborno, resolvi a vida, né, Demerson? Resolvi a vida, né? É ter governo do Senhor, é o governo do Senhor, é entender e não ter medo do futuro. Ainda que talvez algo que pareça bom para você, pareça que vai solucionar a sua vida. Quem tem governado a sua mente?
quem tem governado seus pensamentos, quem tem governado e ditado a forma como você anda na segunda-feira. Sabe, eu não sei você, eu desejo verdadeiramente viver o evangelho das Escrituras. Eu desejo verdadeiramente desfrutar dos benefícios. Eu desejo verdadeiramente corresponder ao Senhor, ao amor dele, à graça, ao favor dispensado a mim. Eu não sei você, mas isso nos custa. A salvação não, querida, é dom gratuito. Mas a gente viver o reino, viver as Escrituras, viver uma vida que agrada ao Senhor, e isso vai demandar. Apareceu um vídeo para mim esses dias que eu falei, gente, que isso? Uma famosa aí que foi crente, escreveu um livro, agora não é mais crente, então, vocês devem saber quem é. E ela falando, eu amo Jesus, convicta, mas ela falava com uma convicção que ama Jesus. Ela falou, não, mas eu amo Jesus, eu sei que eu estou salva. Que evangelho de engano é esse? Profeta de Baal. E aí muitos que estão fracos na fé, que estão vacilantes em seus pensamentos, falam, legal, é isso. Eu amo Jesus, mas eu vivo a vida do jeito que eu quero. Então tá bom, eu amo Micael, mas eu vou viver a vida do jeito que eu quero. É assim que funciona? O amor não é permissivo. O amor não é permissivo. Então não tem como eu amar Micael e não me submeter a ele. O amor e a submissão, eles estão atrelados. Então não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não me submeto a Deus. Se eu continuo vivendo ao meu bel prazer. E não adianta você dizer para o seu cônjuge só que você o ama, se você não tem ações práticas de amor. Então não adianta a gente chegar aqui no domingo à noite e levantar a mão e dizer que ama Yeshua, que quer Yeshua, tarará, tarará, se eu não me submeto ao governo, à soberania, ao reinado dele. Entende? É balela, é engano. Não é o evangelho verdadeiro, que aliás só tem um evangelho. Tudo aquilo que não tiver aqui não é evangelho. Tudo aquilo que te afasta de um lugar de obediência, de submissão ao Senhor não é. A palavra dele você pode ter certeza que não é. Que não é o Senhor que está falando aos seus ouvidos. Tudo que tenta te levar para um lugar de satisfação pessoal, de satisfação da sua carne, de levantar altares e fazer a sua própria vontade, você pode ter convicção, não é o Senhor. Pode ser qualquer coisa menos o Senhor. É a sua carne, é o diabo, é seu amigo, menos o Senhor. Sabe, então, a minha oração nesses dias é que Deus levante essa igreja que não negocia. Essa igreja onde qualquer espaço da nossa vida, qualquer área, qualquer ação, qualquer pensamento seja permeado pelas verdades do Evangelho. E sejam inegociáveis para a gente. Que as verdades do Evangelho sejam inegociáveis. Eu oro para que se levante uma igreja macho, uma igreja forte. Uma igreja que consegue dizer como Paulo que morrer é lucro, eu não tenho mais a minha vida por preciosa, o que me importa é Cristo. É esse tipo de igreja que ele quer levantar. É esse tipo de igreja que vai causar impacto, que vai fazer... Sabe, esses dias eu estava orando em casa e falei, Deus, eu não quero barulho. Barulho cansa. Eu não quero barulho. Sabe, porque as pessoas pensam que avivamento é igreja muito cheia, é muito barulho. Não, eu falei assim, eu não quero barulho. Eu quero a tua palavra viva. Eu quero a tua palavra eficaz. Ainda que talvez a gente saia de um culto, todo mundo em silêncio, sem barulho.
mas todo mundo totalmente quebrantado pela palavra, confrontado pela palavra. Sabe por quê? Muito barulho às vezes distrai. Então, a minha oração para essa igreja, Mevan São Gonçalo, não só para essa igreja, mas eu digo como pastora da casa, é que o Senhor nos toque individualmente de uma forma tão poderosa, de uma forma tão arrebatadora. E eu tenho orado, Senhor, traz um avivamento pessoal. E sabe o que é avivamento? É o Senhor governando, reinando sobre todas as áreas, sobre todas as coisas. Isso é avivamento. Avivamento não é pular, não é gritar, é o Senhor, é achar em mim, você, homens e mulheres totalmente quebrantados, totalmente disponíveis para Ele tocar, para Ele moldar, para Ele fazer o que Ele quiser fazer. Isso é avivamento. Avivamento não é uma oração nas praças e falando para os outros ouvir. Isso os fariseus faziam. Avivamento é quando eu me derramo diante do Senhor e reconheço o quão miserável sou, o quanto eu dependo da graça dEle, o quanto eu preciso que Ele governe sobre mim. E entendo que não, eu só faço besteira. Se o Senhor não governar sobre os meus pensamentos, sabe, se o Senhor não reinar, vai ficar difícil para mim, Senhor. Isso que é avivamento. É quando um homem e uma mulher reconhecem a sua miserabilidade e deixa o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza e deixa com que Ele desenvolva o reino através de nós. Isso é avivamento. Eu não sei você, mas tem canções que quando eu canto me constrange. Porque quando eu vou falar tal coisa e eu olho para a minha vida, eu falo: Deus, eu vou cantar de uma maneira profética, então. Porque não é bem a realidade que eu ando vivendo, mas vamos profetizar. Nós precisamos deixar de ser hipócritas. As nossas canções são muito carregadas de hipocrisia. Por quê? Porque a gente não deixa ela entrar dentro de nós e fazer delas uma oração. A gente canta porque a gente acha a sonoridade legal. A gente vem para um culto desse, um ambiente extremamente espiritual, onde coisas podem acontecer porque estão santos reunidos nesse lugar, uma assembleia solene onde o Espírito está movendo, mas a gente está distraído. Porque a gente acostuma com as coisas, sabe? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é a gente acostumar. E aí quando a gente acostuma, a gente não valoriza. Não é assim? Quando a gente começa o namoro, uau, né? Tem toda aquela coisa. E depois a gente casa, a gente vai... E a pior coisa que pode acontecer por um casamento, por qualquer tipo de relacionamento, é o costume. Eu acostumei com a presença. E eu deixo de valorizar. E eu deixo de honrar. E nós acostumamos em vir para o culto, nós acostumamos em cantar canções, a gente já sabe as que a gente gosta, as que a gente não gosta. A gente já sabe que o povo se anima mais. E a gente vai vivendo uma vida baseada em hipocrisia, domingo após domingo, semana após semana. Sabe, a gente... Acredito que a tendência, irmãos, é piorar algumas coisas. É bíblico. O amor vai se esfriar. Enfim, tudo que a gente está vendo de ruim aí, tendência é piorar. Não vai melhorar, não. Mas o que vai fazer a diferença é o quanto nós temos dele em nós, o quanto nós manifestamos ele. Mas eu não posso ser cheia de Deus se eu sou cheia de mim. Se tem tantos deuses, tantos reis dentro de mim governando sobre mim. Então não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Você consegue compreender que o Senhor governar e reinar sobre a sua vida é uma questão de sobrevivência? Você consegue ter essa compreensão? Não sei se você já parou para pensar nisso. Porque eu entendo como algo vital. Porque eu já tentei fazer tantas coisas de mim mesmo e só deu ruim. Só deu ruim.
E eu reconheço que Ele é o melhor para mim. Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que você precisa. Volte e devolva esse lugar de governo do Senhor. Eu não sei em que área Ele não tem governado a sua vida. Eu sei da área da minha vida que Ele ainda não tem total governo, isso eu sei. E aí essa palavra é primeiramente para mim. Eu sei de coisas que Ele ainda não tem total governo sobre a minha vida. Deixe Ele voltar a governar. Tire esses governos, tire esses reis que você levantou para você, que tem te prendido, que tem te deixado na escravidão, que tem te impedido de desfrutar da verdadeira vida, do verdadeiro evangelho, da plenitude de Cristo que está disponível para mim e para você. Arranque isso. É dinheiro, se você é avarento, começa a dar. Começa a dar. Se você tem dificuldade de doar seu tempo, começa a abrir mão e fazer as coisas. O Demerson falou que quando ele ficou 2 anos, ele não tinha dinheiro para ofertar, mas ele falou, eu tenho meu tempo. Então eu e você vencemos algumas coisas indo na contramão delas. Se tem alguém reinando na sua vida, em algum aspecto na sua vida que não o Senhor, faça um movimento contrário. Tem coisa que não adianta você orar. São ações práticas. O evangelho, ele é prático. Então comece a ir na contramão daquilo que tem te prendido. Se eu tenho dificuldade de ajudar, comece a ajudar. No início vai ser difícil. Se você tem dificuldade em dar, se você é apegado, vai ser difícil. Se você é mulher apegada às suas roupas, suas coisas, vai ser difícil no início, mas pega aquilo que você tem de melhor e dá. Não estou falando para dar para a igreja não, gente. Não é palavra de dízimo e oferta não, tá? Dá. Que é a melhor maneira de você deixar do mamão governar a sua vida. Se você não consegue doar seu tempo, se para você vir à igreja é mais para se livrar do inferno, comece a participar da vida da igreja, irmãos. Comece a participar da vida da igreja. Não entre no engano nessa falsa graça, nessa graça permissiva, onde você vive a sua vida. Não se engane, não entre por esse caminho, porque esse caminho é largo, mas é de perdição. Entenda, a sua vida não é mais sua. Ele pagou um preço. E quando eu compro algo, é meu. Eu comprei essa Bíblia, ela é minha. Eu faço dela o que eu quiser. E Ele pagou um preço por você. Então, Ele te tem. E Ele deve ter esse lugar de poder fazer com você aquilo que Ele quiser, aquilo que Ele determinar. O que for fora disso não é evangelho. É humano. É governo humano. Então deixa Ele governar você. E eu vou te dizer, você não vai se arrepender. Eu vou te dizer, você não vai se arrepender. Você vai cantar aquela música do Juliano Som, valeu a pena. Você vai cantar essa música. Porque vale a pena se sujeitar a um governo de alguém que é manso, que é humilde, que é abençoador, que é galardoador. E que... Foca aqui, gente. Eu tenho que ter, eu me distraio, eu tenho que focar. Então deixe Ele ter o governo. Não se iluda achando que você pode viver um evangelho e viver uma vida paralela. A vida é dele. E Ele é quem governa, e Ele é que dita as normas, Ele que é o legislador, Ele é aquele que vai à nossa frente, é Ele que vai nos dando vitória, que vai nos livrando. Falei igual pentecostal, dando vitória, aleluia. Glória. É Ele. Então assim, de verdade, eu quero que você saia daqui com o seu espírito inquieto. Que o Espírito Santo, assim como Ele tem me incomodado sobre a área da minha vida, que Ele ainda não tem total governo, onde
a minha carne ainda grita, onde as minhas emoções ainda gritam. E eu tenho me sujeitado, e eu tenho falado: Senhor, governa, reina, eu quero me sujeitar, eu quero me submeter. Então a minha oração é que o Espírito Santo, ao você sair desse culto, ele continue a ministrar em você, e ele continue apontando os reis que você levantou dentro de você, as bengalas que você levantou, a quem você tem te tornado escravo, porque você tem dado legalidade, você mesmo, o povo de Israel pegou o rei para eles. Diz que eles que escolheram. Então, os reis que você escolheu ao longo da sua vida e que te estão trazendo cativos. Então, a minha oração é que você saia daqui bem inquieto, a ponto de não resistir, até se rasgar e se render e falar: Senhor, reina e governa, porque Tu és soberano, Tu és o único digno. Tu és suficiente, não há outro a quem eu possa confiar, me apoiar, não há. Tu és o único. Mas isso não é só falar, mas é através da nossa vida prática cotidiana, onde eu morro todos os dias um pouquinho para que Ele viva mais dentro de mim. Na medida que a gente vai morrendo, Ele vai vivendo em nós, Ele vai vivendo em nós. E eu vou te falar, um dos meus maiores desesperos, uma oração, algumas orações eu faço todo dia: sabedoria, discernimento de espírito, e eu peço: Senhor, me transforma na mulher que o Senhor quer que eu seja. Esse é o maior desespero da minha vida. Talvez morrer e não ser quem a Bíblia diz que eu posso ser. Viver a plenitude que Jesus Cristo conquistou para mim. Esse é um dos meus maiores desesperos. Então são 3 orações que eu faço todos os dias. Eu não peço dinheiro, de verdade, não peço. Eu peço: Senhor, me dá sabedoria, discernimento, e me transforma na mulher que eu preciso ser. Essas são minhas orações. Então deixe Ele governar, querido. Você vai ser livre. Você vai ser livre das suas emoções, sabe? Você vai ser livre do seu passado. Você vai ser livre de tantas coisas que tem, tantas bagagens que você tem carregado até aqui, que te impedem de desfrutar. Sabe, tudo que está aqui, dizendo que a gente pode viver, que a gente pode ser, é porque a gente pode. Mas só seremos, só viveremos quando Ele verdadeiramente governar sobre mim e sobre você. Vamos ficar de pé?